Primeira coisa, a gente tem que avaliar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem que possam estar prejudicadas por conta do TDAH. Como a gente sabe, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele vai aí prejudicar as funções atencionais, né, a memória de trabalho, bem como a impulsividade, né, a hiperatividade. Então ele tem aí algumas áreas que já são afetadas do próprio transtorno, tá? Então atenção, memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, a impulsividade, hiperatividade, dificuldade de concentração, tudo isso já vai ser afetado pelo TDAH, tá? Tudo isso vai ser afetado pelo TDAH. Agora, quando a gente fala em fazer algo a curto prazo, a gente tem que entender que essas habilidades já são afetadas. Mas primeira coisa, a gente tem que avaliar para saber em que nível e grau essas habilidades estão afetadas, tá? Se a criança, o sujeito, enfim, já é diagnosticado com TDAH, aí a gente precisa saber qual é o tratamento que ele está fazendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP Responde de hoje, super especial de aquecimento para a nossa jornada Viver de Neuropsicopedagogia. Eu sou a Karen e eu ensino profissionais a viver de neuropsicopedagogia, mesmo começando sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. E esse programa aqui é um queridinho aqui no nosso canal, onde você traz a sua dúvida e eu venho aqui e respondo para você tudo sobre a neuropsicopedagogia, o que você precisa para começar os seus atendimentos, como viver de neuropsicopedagogia. Então bora lá, ó. Sobre o TDAH, o que fazer em curto prazo? Olha, é muito complicado a gente falar sobre o TDAH de uma maneira ampla. Você sabe que eu não gosto de falar de maneira ampla porque cada caso é um caso, cada sujeito tem uma necessidade especial. Então, a curto prazo, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que avaliar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem que possam estar prejudicadas por conta do TDAH. Como a gente sabe, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele vai aí prejudicar as funções atencionais, né, a memória de trabalho, bem como a impulsividade, né, a hiperatividade. Então ele tem aí algumas áreas que já são afetadas do próprio transtorno, tá? Então atenção, memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, a impulsividade, hiperatividade, dificuldade de concentração, tudo isso já vai ser afetado pelo TDAH, tá? Tudo isso vai ser afetado pelo TDAH. Agora, quando a gente fala em fazer algo a curto prazo, a gente tem que entender que essas habilidades já são afetadas. Mas primeira coisa, a gente tem que avaliar para saber em que nível e grau essas habilidades estão afetadas, tá? Se a criança, o sujeito, enfim, já é diagnosticado com TDAH, aí a gente precisa saber qual é o tratamento que ele está fazendo. Tá fazendo acompanhamento com um neurologista, com um neuropediatra? Tá fazendo uso de medicação, porque em alguns casos são muito importantes. Eu sou bem contra a medicação, assim, de forma desregulada. Mas, em alguns casos, é necessário sim o uso da medicação. Então, se o médico está acompanhando e está recomendando essa medicação, esse sujeito está fazendo uso, porque assim, o uso da medicação ele vai auxiliar nesse controle, né, dos neurotransmissores para que haja uma melhora no foco, na atenção, na impulsividade, tá? Então, isso é importante. Tá fazendo acompanhamento, tá? Com psicoterapia cognitivo-comportamental, porque isso também é uma recomendação da Associação Brasileira de TDAH, você fazer um acompanhamento com psicólogos, né, na abordagem do TCC, que é a cognitivo-comportamental. Então, tá fazendo a terapia cognitivo-comportamental? Então, tendo esses três aspectos, a gente vai poder focar em outros
em outras áreas que podem ter causado prejuízo por causa da desatenção e da hiperatividade. Então, assim, a gente sabe, né, que o TDAH ele tem aí 3 subtipos, que é o subtipo desatento, o subtipo hiperativo impulsivo e o subtipo combinado, que você tem a presença muito grande das 2 áreas do TDAH. Tá? A nível só de conhecimento, muita gente fala, é TDA, quando só tem a desatenção. Gente, não existe mais TDA, tá? Não existe. Isso era lá da década de 80, início da década de 90. Depois dos novos estudos foi descoberto que todo TDAH tem hiperatividade, mesmo que seja o subtipo desatento, ele tem uma hiperatividade mental. Então, essa hiperatividade mental, ela deve ser levada em consideração, tá? Que é o que causa desatenção, é o que dificulta as conexões, a memória de trabalho, tá? Então, todo mundo que tem TDAH é o TDAH completo que fala. Um subtipo é o desatento, outro subtipo é o hiperativo impulsivo e o outro subtipo é o combinado. Mas, a gente entendendo tudo isso, a gente fechou nosso plano de avaliação, identificamos todas as habilidades que estão prejudicadas, todas as habilidades que estão em desenvolvimento normal e aquelas que já têm um potencial, porque sim, o TDAH ele tem muito potencial. Muito provavelmente, se não houver outra comorbidade de outro transtorno junto com o TDAH, comorbidade quer dizer isso, quer dizer mais de um transtorno junto, muito provavelmente quando houver uma comorbidade, você vai ter ali outras dificuldades. Mas quando não há comorbidade, quando o sujeito é TDAH clássico, ali tem o TDAH ou subtipo desatento, ou subtipo hiperativo, até mesmo subtipo combinado. O combinado já é um pouco mais, um caso um pouco mais delicado, né? Mas mesmo assim, quando ele só tem ali o TDAH, não tem outras comorbidades, o TDAH, normalmente, ele tem uma área da vida dele, que é onde ele tem um hiperfoco, que ele vai desenvolver um potencial imenso, porque ele é muito, muito criativo, tá? Ele tem uma atividade corporal muito grande, então há uma tendência aí dele ter um desenvolvimento sinestésico muito grande, e tudo isso, tá? Tudo isso a gente vai avaliar dentro do nosso processo de avaliação. Por que a avaliação é tão importante? Porque quando a gente tiver todas essas informações, a gente vai realizar o plano de intervenção, que eu vou falar sobre ele hoje às 17 horas. E aí sim, esse plano de intervenção vai ser individual, específico, e eu vou atuar diretamente ali com aquelas habilidades que eu preciso. Então, de maneira rápida, o que a gente vai poder fazer? Identificar essas habilidades que estão prejudicadas além do TDAH, identificar tudo isso e aí sim partir para a intervenção dessas habilidades, né? Sempre partindo da área de interesse, porque se você não partir da área de interesse do TDAH não vai conseguir manter o estímulo para desenvolver as atividades que você organizar, tá bom? E lembre-se, gente, nunca a gente vai falar em curto prazo na neuropsicopedagogia. É a mesma coisa que falar para uma pessoa que quer emagrecer, vamos falar do emagrecimento, né? Ou que quer fazer uma corrida. A pessoa quer fazer uma corrida de 42 quilômetros, mas ela nunca correu 1 quilômetro. Então, você não vai fazer isso a curto prazo. O que acontece? A gente tem pequenas metas dentro dessa jornada. Primeiro, ela vai correr 1 quilômetro, né? Que já é bastante correr 1 quilômetro para quem não corre nada na esteira ou na rua. Depois, ela vai fazer um percurso de 5 quilômetros. Depois que ela fez o percurso de 5, ela vai fazer um percurso de 10 quilômetros. E não é só fazer o percurso. Ela vai ficar um tempo treinando para aquele percurso. Depois, ela vai fazer o percurso. Aí, ela vai treinar para o percurso de 10, e assim ela vai, para daí ela poder correr uma maratona, né? E o transtorno, né, o atendimento do neuropsicopedagogo é dessa forma. A gente tem um objetivo maior, né, uma meta grande, mas a gente precisa partir em pequenas metas e o resultado a curto prazo, às vezes ele é muito pequeno de ser identificado, mas isso não quer dizer que ele não está ali.
tá? Para uma pessoa que quer correr 42 quilômetros numa maratona, às vezes correr 5 é muito pouco, mas ela precisa passar pela barreira do 5, ela precisa passar pela barreira do 7,5, ela precisa passar pela barreira do 10, para daí ela chegar um dia na barreira dos 42. Tá bom? Então a gente tem que entender isso, que a intervenção neuropsicopedagógica ela é um processo, e um processo que tem que ser bem desenhado, que tem que ser analisado, que tem que ser averiguado, que tem que ser retomado o tempo todo para ver se as atividades que eu estou fazendo, meu planejamento, ele está me levando mais perto do meu objetivo ou ele está me levando mais distante do meu objetivo.